todos criamos igual, sim, com pequenas diferenças. Por quê? Porque a nossa mente possui basicamente os mesmos fragmentos de realidade. Tá? Como nós vivemos em um campo onde existe esse campo morfogenético e essa noosfera, ela possui fragmentos de realidade, onde, dependendo da nossa expansão, dependendo do nosso estado consciencial, nós vamos abordando e aglomerando fragmentos de forma que esses sejam referenciais para que a gente construa essas imagens. Oi. Isso acontece com sons também, né? Tudo. Porque já passei por situações que eu não identifiquei o som e entrei em certo pânico. Isso. Acontece. É, como diz ali, né? Geralmente uma imagem ou um som sendo percebido como algo distinto e com significado. Tá? Então, esses são fenômenos da nossa mente. Vamos só recapitular aquilo que a gente falou na palestra, que é importante definir novamente, muito bem definido, para a gente poder abordar os assuntos posteriores, o que são dimensões, o que são planos vibracionais, o que são universos. Dimensões é percepção, não se esqueçam disso, dimensão é percepção. Lógico que a gente não bate papo, eu mesmo utilizo a palavra dimensão. Será que o cara estaria na quinta dimensão, na sexta dimensão? Mas a gente tem que saber diferenciar entre um bate-papo e entre um estudo que a gente vai falar dos três, e temos que saber, mas a gente está falando de quê? De dimensão ou de plano vibracional? Então, relembrando que dimensão é percepção, ou seja, eu tenho um cilindro, de acordo com o meu foco, se eu coloco uma lanterna daqui para cá, ele vai imprimir um retângulo. Se eu ponho uma lanterna daqui para cá, ele vai imprimir um círculo. O mesmo objeto, eu tenho percepções distintas dele. Isso é dimensão, ok? Assim como no andar de um apartamento, a forma como eu olho para as coisas, a forma como eu interpreto, é dimensão. Dimensão é a percepção que eu tenho do ambiente que me rodeia. Planos vibracionais. Planos vibracionais são modulações de frequência da matéria e da consciência. Como assim? Nesse exato momento, nesse mesmo espaço físico, existem outros planos vibracionais. Não estou falando apenas de astral ou de plano etérico. Eu estou falando de físico, plano físico, tá? A coisa se processa mais ou menos assim. Nós estaríamos no térreo, não necessariamente o térreo eu estou colocando como característica de grau de evolução. Esqueçam isso é coisa apenas da nossa mente limitada, tá? Estamos no térreo, temos que falar sobre alguma referência. O cara que está no andar de cima, ele está pisando no mesmo espaço físico que nós, porém, num plano vibracional diferente. Os átomos que constituem o corpo físico dele vibram numa faixa diferente que a gente não vê e não toca. Por isso, hoje, ao contrário de antigamente, existem seminários no mundo inteiro, e um dos maiores foi feito em Gramado o ano passado, de psicologia e psiquiatria, demonstrando casos de esquizofrenia, entre outros, que eram enquadrados todos no mesmo pacote. Você está vendo, é louco, senta aí que eu vou te dar um remédio. A coisa não funciona assim. Então hoje já se sabe sim que existem pessoas que têm a capacidade de ver outros planos vibracionais, tá? A gente já vai ver de onde vem essa capacidade e como a gente pode fazer para que a gente possa conquistar essa capacidade. Então, planos vibracionais são planos distintos do nosso, que coexistem. Agora a gente pode falar em superposição, tá? Que é aquele fenômeno que vários objetos existem em simultâneo. É superposição, tá? No mesmo espaço físico, ok? Então reparem, a coisa se processa mais ou menos assim. Nós teríamos vários planos físicos modulados em frequências diferentes.
até que a gente chegaria, a frequência vai sendo alterada, até que ele chega num grau de vibração que ela é tão sutil que a matéria, como nós conhecemos, deixa de plasmar plano físico. Então aqui nós teríamos uma interrupção, que é chamado de hiperespaço, tá? Seria um túnel, um vácuo, um meio de propagação, que inclusive algumas civilizações utilizam para se propagar. Aqui seria o hiperespaço. Quando acaba o hiperespaço, nós temos um espaço e começa outro prédio desse, com vários andares daquilo que a gente conhece como astral e também como plano etérico. Tanto o plano etérico como o plano astral e tantos outros planos que nós conhecemos, tirando o plano físico, todos eles também têm modulações de frequência. Então, mesmo no plano astral, existem entidades que estão em frequências diferentes do plano astral, que eles também não se veem, não se tocam assim como nós. Tá? No plano astral também existe matéria astral, que é uma vibração diferente da nossa matéria física. A nossa matéria física vibra em graus diferentes e vai construindo todo o nosso prédio, tá? De matéria, físico, ok? Até que depois, então, ela vai se desvanecendo, chega a um ponto de ruptura, entra no hiperespaço e começa outra gama de frequência, que seria o astral, ou então o etérico, que permeia esses dois planos, ok? Tá? Universos paralelos, como eu falei, para que a gente possa entender e simbolizar isso, seriam prédios desses, com dimensões em cada andar, que é percepção, e cada patamar seriam planos vibracionais. Cada prédio desses é um universo. Além dos patamares distintos, que são planos vibracionais, nós ainda temos prédios distintos, que são universos paralelos. Entendem a diferença? A diferença seria mais ou menos assim: nós estamos aqui interagindo com essa realidade material, física. Isso, dentro desse espaço físico, existem modulações da matéria que nós conhecemos como matéria, tá? Como elétron, como prótons, só que ela é modulada em frequências distintas, que tem no mesmo espaço físico outros planos vibracionais, ok? Até que ele vai se extinguir em um determinado ponto, onde ele se torna totalmente sutil. Existe um espaço que é o hiperespaço, depois começa o plano etérico ou astral, tá? Paralelamente a isso, existe um outro prédio lá, que tem todos esses andares também, tá? Realidades paralelas totalmente distintas, seriam universos paralelos. Então, para vocês terem ideia, eu sei que há muitas pessoas aqui que têm contato com isso, existem seres que vêm de qualquer um destes planos vibracionais, que eles transitam entre planos vibracionais, são chamados multidimensionais, assim como nós somos, mas nós somos num processo inconsciente. Existem seres que são conscientes desse processo e fazem essa migração ou através de tecnologia ou através da psique, tá? Por isso a gente vai tocar sobre o psicoteleporte. Então, eles transitam entre planos vibracionais e também transitam entre universos. Tudo depende do seu estado consciencial. Tudo isso é permeado por essas duas ramificações, ou tecnológicas, ou através de desenvolvimento de estado consciencial, psíquico. Tá? Eles conseguem pular de universo para universo e conseguem entrar em cada um desses apartamentos e interagir com cada um dos planos vibracionais. Oi. Você falou que cada plano vibracional tem o astral e o etérico. Não, o etérico ele permeia os dois. Que cada patamar do plano vibracional, o primeiro andar, vamos dizer, o térreo, ele tem um astral e um etérico, ou depois que sobe todo? Não, depois. Ah, depois. Eu vou aproveitar aqui vocês conseguem ver bem esse quadro? Eu coloquei ele aqui, mas eu não sei se dá para ver bem o que está escrito, está meio... É porque às vezes pode fazer reflexo. Conseguem ver?
Então, essa pergunta é excelente para colocar essa situação. Aquele prédio que está ali, imaginem patamares de frequências distintas, ok? Onde eu vou atribuir um número para que a gente consiga entender, mas não atribuam esse número a desenvolvimento espiritual, o F0 é o início, não, esqueçam isso, tá? Nada é linear, ok? A gente precisa de parâmetros lineares para que a nossa mente linear consiga interpretar, tá? Então vamos dizer que esse plano daqui, ó, é o F0. Esse plano daqui é o F1, F2, F3, sucessivamente. Esse aqui seria o Fn, sendo n um número extremamente grande. Até onde ele pode chegar? A gente depois fala sobre isso. Mas vamos entender que F é frequência. Frequência fundamental, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, assim sucessivamente. A gente já vai ver melhor no próximo slide. O que eu quero que vocês entendam aqui nessa parte é o seguinte. Nessa frequência, a matéria vibra, frequência F0. Cria toda a realidade que nós conhecemos nesse plano vibracional. Aqui existem. Olha nós aí. Tá? Com toda a nossa matéria vibrando também nesse plano. Quando todos essa fatia de frequências se extingue em termos vibracionais, ou seja, ela chega um momento que ela vibra tanto que a matéria se sutiliza, nós temos plano físico, ok? Chamado plano físico, tá? Existe um espaço aqui, ó. Esse espaço seria uma zona de proteção. Esse espaço seria algo que existe como se fosse um divisor de águas. Assim como se a gente colocar água e óleo, os dois não se vão misturar, mas se a gente der um zoom naquela película, é como se houvesse ali uma película onde existe realmente a separação. É isso aqui, tá? Que seria o hiperespaço. Esse hiperespaço tem características físicas próprias dele, tá? Quando a gente atravessa o hiperespaço, nós começamos, ó, FA0, FA1. O que é isso? Frequência astral 0, frequência astral 1 e assim sucessivamente. O astral, assim como o físico, aqui seria toda a parte do astral. O astral, como físico, também tem toda a sua modulação na frequência. O plano etérico é um plano especial, é um plano que permeia os dois, ok? Existe uma correlação entre o plano astral e o plano etérico, tá? Inclusive a gente hoje tem uma grande personalidade aqui no assunto. Ele escreveu bastante sobre isso. A gente depois dá algumas dicas sobre o trabalho do nosso grande amigo Marino, que detém grande conhecimento sobre a mecânica desses planos astral e etérico, como é que eles se interagem um com o outro, tá? Então reparem, mesmo o plano etérico possui frequência etérico 0, etérico 1, etérico 2 e sucessivamente. Tudo vibra e tudo se expande em frequências distintas e tudo interage entre si. O nosso estado consciencial, que a gente já vai ver como é que ele funciona, ele permeia os planos de acordo com o nosso estado consciencial, tá? Então, isso daqui, tudo isso que está aqui, ó, é um prédio.